Que responsabilidade, gente. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Estava lendo Atos no capítulo 10, a história da conversão do primeiro gentio, né? Você sabe que o primeiro gentio a se converter foi Cornélio, e gentio era todo aquele que não era judeu. E Deus teve que tratar isso com Pedro. No próprio capítulo 10, Deus envia uma visão, deu uma visão para Pedro de um lençol que descia do céu, com animais que na lei do Antigo Testamento eram tidos como impuros, e Deus, com aquela voz, Deus tratando com ele, mata, come, e ele, não, eu nunca comi nada que fosse impuro, e diz, como é que você pode dizer que é impuro algo que eu purifiquei? E Deus teve que tratar isso com Pedro, porque até então Pedro, ele tinha uma linha muito forte para pregar apenas para os judeus. Havia uma exclusividade no evangelho, coisa que o próprio Cristo já havia quebrado. Lembrando que lá em Marcos 16, quando Jesus já tinha vencido a cruz, tinha ressuscitado, aparece para os discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas mesmo assim, tendo recebido essa ordem claríssima do próprio Cristo, eles ainda, estou falando aqui da pessoa de Pedro, né? Tinha ainda uma tendência a pregar apenas para os gentios. E aqui no capítulo 10 eu gostaria de ler com vocês a altura do verso de número... Vamos ler aqui o versículo 33, que diz assim: assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Gente, por isso que eu coloquei como tema hoje, que responsabilidade. Porque você imagina a cena. Cornélio tem uma visão de que ele precisaria mandar chamar o Pedro, que o Pedro tinha uma mensagem para ele. E ele faz prontamente isso. Ele manda os seus servos atrás de Pedro. Deus, que não é de confusão, Deus também dá uma visão a Pedro. Essa que eu citei do lençol descendo, dos animais, Deus tratando, porque senão Pedro não iria. Então Pedro aceita ir, porque Deus preparou Pedro para isso. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio já reuniu uma turma grande na casa dele para ouvir esse recado, que ele não sabia direito o que era. Ele sabia que o Pedro tinha um recado de Deus para ele. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, o Pedro, ele é saudado e ele é recebido com essas palavras. Eu fico me colocando no lugar do Pedro, né? Como um ministro, como um pregador do evangelho. O Cornélio vira para ele e diz: Pedro, todos estamos aqui. Aí você imagina aquela casa lotada de pessoas. E estamos aqui porque Deus me disse que você tem uma palavra para nós, que você traria um recado de Deus, um recado dos céus para a nossa vida. Então nós estamos aqui, nós vamos sentar e nós queremos agora receber esse recado. Pedro, qual é o recado? Gente, que responsabilidade, né? Que coisa, não consigo nem imaginar o que é que o Pedro deve ter sentido na hora, mas Deus já havia tratado com ele, e eu admiro demais a postura do Pedro agora, porque eu conheço uns colegas que eu vou te falar. Diante de uma abertura tão grande como essa, as pessoas acabam ministrando, pregando, querendo falar algo que na verdade não é um recado simples que Deus mandou. É o recado da cabeça dele, é algo assim: agora eu vou impressionar essa multidão aqui, agora eles vão ver como eu sou culto, agora eles vão ver como eu sou entendido nas escrituras. E olha o recado, que coisa simples. O recado está na altura do versículo de número 34. Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Deus não faz acepção de pessoas, né? Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Versículo 36, gente. Esta é a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Gente, essa é a mensagem. A paz de Deus. A paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. A reconciliação com o Pai por meio de Jesus Cristo. Pedro entrega esta simples mensagem, mas poderosíssima mensagem. Ele prega
Cristo, ele prega Jesus. Resultado, lá na altura do 44, o texto vai dizer que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Gente, Pedro não chegou nem a orar. Ele estava ministrando, entregando o recado do jeito que Deus mandou entregar. O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali. Que Deus nos dê essa graça, que cada abertura que você tem, oportunidade que Deus lhe dê ao longo da sua vida, você leve a mensagem simples do Evangelho, mas ao mesmo tempo poderosíssima. Seja fiel à palavra que Deus tem dado a você. Pai, obrigado por mais um dia e que ao longo do dia de hoje o Senhor nos dê oportunidade de falar do Senhor para alguém. O Senhor nos deu oportunidade, meu Deus, de plantar a semente do Evangelho na vida de alguém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.